E de fato, assim, eu não vou falar muito propriamente da letra da música, e eu vou trabalhar mais o contexto do filme, do desenho, no qual a música aparece, né? Então eu vou trabalhar essa ideia, a ideia de quando é que essa música propriamente aparece no filme. Eu queria recordar com vocês um pouco o roteiro do filme, só para a gente lembrar. Então, nós temos no filme esse pequeno leão aí, que o nome dele é Simba, e ele agora é o herdeiro do reinado. O pai dele, provavelmente, como segue o ciclo da vida, né, como diz o filme, o pai dele vai morrer e ele vai reinar. Porém, ele tem um tio que é o Scar, e esse tio, ele é o irmão mais novo do seu pai. E Scar é um leão que ele almeja o trono. Ele é um leão mais novo, então se o irmão dele, o Mufasa, morrer, se o irmão dele morrer, ele assumiria o trono. E ele espera então que o irmão morra, até tenta planejar a morte do irmão, mas aí acontece um fator surpresa, nasce o Simba, e agora o Simba é o herdeiro do trono. Então mesmo que o irmão dele morra, quem vai reinar é o seu filho, é o Simba, né? E então ele tem um plano, ele deixa a inveja imperar no seu coração, e ele tem um plano para reinar, um plano cruel para reinar. Ele resolve então matar tanto o irmão quanto o filho. E ele consegue no filme, ele mata o rei, que é o Mufasa, ele mata o rei, e ele pensa ter matado o Simba, o leão menor, que era o herdeiro do reinado. E então, ele numa ação estratégica, ele assume o reinado, por conta dele matar o irmão e pensar ter matado o filho. Mas aí, o reinado dele é um reinado muito injusto, as pessoas estão passando fome no reinado, e aí nós temos a figura de uma leoa, que é a Nala, e ela, inconformada com aquele reinado, e agora é importante nós prestarmos atenção nisso, porque é justamente aqui que nós vamos fazer o nosso contraponto com as escrituras. Ela é indignada, revoltada com o reinado de Scar, porque é um reinado de injustiça. Ela resolve fugir do meio do seu povo para ir buscar ajuda. Ela resolve fazer isso. Então ela faz isso durante a noite, faz isso escondida, e ela assume o risco de sair ali do meio da sua família e buscar um socorro, e buscar uma ajuda, porque ela tem que tomar uma decisão. Ou ela fica sofrendo as injustiças do reinado de Scar, que é um rei injusto, matou o próprio irmão e matou o sobrinho também, até então achava que tinha matado. Ou ela fica lá subjugada a esse reinado injusto, ou ela então enfrenta esse reinado e vai buscar ajuda. E ela então corajosamente decide sair de lá e ir buscar ajuda. E então ela encontra Simba, que ela achava que era um seu amigo na época da sua infância, ela achava que ele tinha morrido, ela o encontra, e quando ela encontra, nessa noite o amor chegou. Eles ficam juntos, e ela convence a Simba a voltar à sua origem e assumir o reinado, tirando o reino do seu tio, que estava reinando injustamente. E aí Simba então não queria voltar, mas ela consegue o convencer, e ele volta, e então ele tem uma luta com Scar, que é o seu tio, e nessa luta Scar morre, e aí Simba se torna o rei leão, tá? Eu queria ler um texto com vocês, que é um texto que está em 2 Reis, capítulo 7, eu vou projetar ele aqui para nós. Diz assim o texto: Havia 4 leprosos juntos à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos.
Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Tão somente morreremos. Bem, deixa eu narrar aqui a história para vocês do que acontece. Em 2 Reis, capítulo 6, ou seja, um capítulo anterior a esse texto, Samaria, que é uma cidade, é cercada pelos sírios. Eles cercam a cidade numa estratégia militar, numa estratégia de guerra. A Síria vai lá e cerca toda Samaria. Qual era a intenção deles? Eles cercando a cidade, em um determinado momento ia parar, não ia ter mais autossuficiência, ou seja, a cidade iria ter fome e as pessoas ou iriam ter que se render porque a cidade estava cercada, ou então eles iriam morrer propriamente de fome. E é isso que acontece no capítulo 6. No capítulo 6, a fome é tão grande que as pessoas resolvem comer uma cabeça de jumento. Então não tem o que comer. Já se comeu todas as partes do jumento e agora eles estão vendendo até a cabeça do jumento, de tão grande que é a fome. E a fome é tão grande que as pessoas começam a vender fezes de pombos, porque nem os pombos provavelmente havia mais. E a fome em Samaria é tão grande que as pessoas começam a praticar o canibalismo. Então tem uma mãe lá e ela encontra com uma outra mãe e elas fazem um acordo. Elas falam o seguinte: nós vamos morrer de fome, vamos fazer o seguinte, então nós comemos o seu filho hoje e aí depois de termos o comido, nós vamos lá e comemos o meu. E essas mães entram nesse acordo, de tanta fome que havia. O texto do capítulo 6 diz que uma multidão já havia morrido. E aí eles comem o filho dessa mãe, e aí chega no dia de comer o filho da outra mãe, ela esconde o seu filho, e esse caso chega ao rei, o rei fica indignado, falando: o que eu posso fazer se Deus não faz nada? O que eu posso fazer? E aí a cidade está em uma fome enorme. E fora da cidade, nós tínhamos os leprosos. Eles não podiam viver dentro da cidade, eles viviam fora da cidade. E os leprosos estão diante dessa situação. Eles, por conta de ter lepra, eles estão condenados a morrer de sua doença. E eles chegam a um plano, eles têm que tomar uma decisão. A gente pode, plano A, ficar aqui esperando a morte, morrer. Ou plano B, a gente entra dentro da cidade, mesmo sem eles deixarem, mas lá dentro da cidade está tendo fome, então se nós entrarmos nós vamos morrer de fome. Ou então, o plano C deles, a gente invade a cidade dos arameus, onde eles estão cercando Samaria, e chegando lá, nós nos entregamos a eles. Se eles quiserem nos matar, eles nos matam, mas se eles pouparem a nossa vida, lá vai ter comida, a gente não morre de fome. O texto fala de 4 leprosos, mas muito provavelmente deviam ser muitos mais leprosos. Com certeza outros amigos desses 4 já tinham também morrido de fome, já tinham morrido da lepra, e a verdade é que restam apenas 4. E eles têm que decidir agora, eles têm que tomar uma decisão. A decisão é: ou ficamos aqui e morremos, ou entramos na cidade e morremos de fome, ou arriscamos ainda mais a nossa vida, entrando no acampamento do inimigo, mas chegando lá, nós nos rendemos a eles, pedimos para que eles poupem as nossas vidas, e se eles poupar, nós viveremos, se eles não poupar, nós morreremos, mas de qualquer forma, já está tudo perdido mesmo. E a gente percebe, nessa ação dos 4 leprosos, a mesma ação no filme, no personagem de Nala. Ela tem que tomar uma decisão. Ela tem que decidir entre ficar lá subjugada ao reinado de Scar, que é um reinado injusto, ou enfrentar e sair em busca de ajuda. É o que esses 4 leprosos vão fazer. Então nós vemos nesse texto aqui, eu queria falar brevemente disso, sobre a importância da decisão. Porque esses 4 leprosos, eles tomaram uma decisão. E a decisão que eles tomaram é uma decisão, em outras palavras, uma decisão de se mexer.
sair do local onde eles estavam. Eles tomaram uma decisão: olha, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Então vamos fazer o seguinte: vamos entrar lá no acampamento do inimigo. Chegando lá, nós nos entregamos a eles. Se eles pouparem nossas vidas, nós viveremos. Se eles não pouparem, nós morreremos. Então se trata até mesmo de uma decisão de risco. E todas as decisões em nossas vidas, as grandes decisões que nós temos que tomar em nossas vidas, são decisões com risco. E é impossível, por exemplo, você conversar com uma pessoa que de alguma forma alcançou algum sucesso na sua vida e por em alguma circunstância ela não ter tido também de tomar uma decisão que traria algum risco. Não existe nenhuma forma de nós tomarmos uma decisão que não nos exponha a um risco. Toda decisão importante na nossa vida, de alguma forma, nos expõe a um risco. Esses 4 leprosos, eles tomam uma decisão, sabendo que essa decisão poderia custar as suas vidas. Da mesma forma, no filme, Nala toma a decisão também de sair daquela condição e ir em busca de ajuda, sabendo que talvez não voltaria porque estava desprotegida de seus companheiros. Então, gente, decisão é uma coisa que nós temos que tomar nas nossas vidas. As nossas vidas, elas são feitas através das decisões que nós tomamos. Algumas decisões, elas nos encontram e são decisões meio que como trazida pelo destino. Nós não conseguimos decidir, o destino nos colocou naquelas circunstâncias. E aí, a esse destino, nós acreditamos no mover de Deus trabalhando em nossa vida e Ele coloca-nos naquelas circunstâncias. Mas em muitas outras circunstâncias, a decisão cabe a nós. E não adianta nós transferirmos ela para Deus, pedindo como que um sinal milagroso de que você deve tomar aquela decisão, porque muitas vezes esse sinal não vem e Deus espera que você tome a decisão. Você tem que se decidir. Pessoas que não assumem a responsabilidade de um determinado momento da sua vida tomar uma decisão, são pessoas que estão, em outras palavras, em cima do muro. Pessoas que não sabem o que quer da vida. Essas pessoas têm dificuldades de tomar uma decisão para a sua vida. Tiago, no capítulo 1, ele fala o seguinte, ele fala, olha, um coração indeciso, um coração que não sabe o que quer. No versículo 8 ele diz, em outras palavras, ele diz isso, que o homem de mente dividida, que é instável, ele não receberá as bênçãos do Senhor. Porque algumas bênçãos de Deus estão como que condicionadas às nossas decisões. Em outras palavras, Deus está esperando você se decidir para Ele te abençoar. Nós não podemos fugir dos momentos das nossas vidas em que exige de nós uma tomada de decisão. Esses 4 leprosos, eles estão decididos pela vida. Eles querem viver. Talvez por mais algumas semanas, porque estão condenados pela doença, por mais alguns meses, ou quem sabe alguns anos, mas eles estão decididos. Eles estão decididos em lutar pela sua própria vida. E por isso eles tomam uma decisão radical, que é sozinhos, só eles 4, invadir um exército que está cercando toda Samaria. Nala também tem uma decisão, ela resolve decidir lutar contra um reinado que ela entende, que nós percebemos no filme, que é um reinado injusto. Deus é um Deus que abençoa as nossas decisões. Quando nós decidirmos, muitas coisas acontecem. Desde que nós decidirmos comprometidos com a decisão, porque toda decisão, ela exige de nós um comprometimento. Não é decisão eu decidi hoje e amanhã eu não saber mais se era isso mesmo que eu queria. Decisão como eu já disse aqui em outra oportunidade, rasgar os planos B. Eu optei por isso
e é nisso agora que eu acredito. Algumas pessoas que estudam a mente humana dizem que a mente humana ela tem uma capacidade inata para a teimosia, inata para a persistência. O homem por si próprio ele tem a capacidade de ser persistente, é uma condição inata dele. Todo ser humano tem isso dentro dele, ele consegue ser persistente. Mas essa persistência, essa teimosia positiva, essa teimosia boa, ela só é ativada quando você decide o que você quer para a sua vida. Quando você decide o que você quer, essa teimosia de persistir no que você quer, ela de certa forma é como que ativada na sua mente. Você está convicto do que você quer e por conta disso você persegue aquilo. Você busca aquilo para a sua vida. Em Gênesis capítulo 32, Jacó, em uma determinada circunstância, ele luta com um anjo e diz o texto lá que ele segura o anjo. E mesmo quando o anjo fere a sua coxa e clama para que Jacó o solte, o texto diz que Jacó diz para ele o seguinte: eu não te largo enquanto você não me abençoar. Em outras palavras, Jacó sabia exatamente o que ele queria. E por conta dele saber o que ele queria, ele não abandona a sua decisão. Amém. Ele não larga o seu propósito. Ele está decidido em se manter naquela posição até que a bênção chegue. Amém. Deus é um Deus que abençoa as nossas decisões. E não abençoa uma vida de incerteza, de dúvidas, em que nós não sabemos o que queremos para nós. E desde pequeno nós somos de certa forma nutridos por uma postura de indecisão. Às vezes ficamos muito incertos sobre o que devemos fazer em relação às coisas corriqueiras da vida. E às vezes o mal é quando nós pegamos essas indecisões de coisas simples da vida e transportamos isso para as decisões importantes que nós temos que tomar na nossa vida. Por exemplo, quando eu era criança, e minha mãe dizia, se eu fizesse alguma arte, alguma coisa, ela dizia, se correr vai ser pior. E aí? Já fica indeciso, né? Se eu correr vai ser pior, será que vai ser pior mesmo do que eu ficar? Então, as indecisões corriqueiras da vida, elas muitas vezes transportada para aquilo que de fato é importante para as nossas vidas. Nós temos que estarmos dispostos para tomarmos decisão. E a dificuldade que nós temos, que eu tenho, para tomar decisão é porque muitas vezes eu não sei o que eu quero. Daniel diz assim, e eu decidi no meu coração não me contaminar com os manjares do rei. Ou seja, a decisão é algo que não é limitada à nossa razão, mas é algo que também encontra lugar no nosso sentimento, no nosso coração. Daniel disse, eu decidi pelo que eu percebo, em outras palavras ele fala, mas eu também decidi no meu coração, eu vou tomar essa postura na nossa vida. Nós precisamos de decisões que sejam decisões que ganhou a nossa razão, pela a nossa pesquisa, pelo o nosso discernimento, na nossa mente a gente decidiu aquilo, mas aquilo também ganhou nosso coração e nós estamos decididos mesmo em tratar as coisas daquela maneira que nós queremos. O que nos faz postergar as nossas decisões é porque nós não sabemos ainda o que de fato queremos. E nós precisamos orar ao Senhor para que o nosso querer entre em sincronia com o querer de Deus e que esse querer invada o nosso coração para nós sairmos e acordarmos decidido o que eu quero para a minha vida é isso, e agora que eu decidi o que eu quero, eu preciso tomar essa postura. Eu preciso me comportar dessa maneira. As decisões têm que fazer parte da nossa vida. Não existe ninguém
que prosperou sem tomar uma grande decisão. E aqui prosperidade não diz respeito a esse evangelho que as pessoas condicionam prosperidade a apenas riqueza financeira. Não, prosperidade na Bíblia é mais do que isso. É o shalom de Deus, é uma paz plena para as nossas vidas. Amém. E não há como nós alcançarmos esse shalom, não há como nós alcançarmos essa paz plena em todas as áreas da nossa vida, sem antes nós optarmos por tomar uma decisão. Muitos aqui tomaram essa decisão quando aceitaram Jesus, quando foram até o batismo, tomaram a decisão de ser discípulo de Jesus e não abandonar isso por nada. E são essas decisões firmes que nós tomamos na nossa vida que faz a grande diferença. Decisões, por exemplo, quando você se decidiu casar. Quando você se casou, você tomou a decisão de um compromisso com aquela pessoa. Uma decisão muitas vezes que foi assinada, foi protocolada até num cartório, foi feita um juramento diante de algum pastor, algum padre, alguma figura assim, mas você se decidiu. E agora, por conta do que você se decidiu, ainda que seja uma decisão lá do passado, exige ainda hoje uma postura de vida condicionada à sua decisão. O que rege as nossas vidas hoje são as nossas decisões do passado. O que vai transformar as nossas vidas amanhã são as nossas decisões que teremos que tomar hoje. Por que eu me comporto assim? Por que eu tento me esquivar do pecado? Porque lá atrás eu me decidi por Cristo. Porque eu vivo a minha vida de casada dessa maneira, buscando a fidelidade e buscando outras coisas. Porque lá atrás eu me decidi por casar. As decisões do passado são as decisões que regem as nossas vidas no presente. E todas as suas decisões hoje têm que serem consideradas quais foram as decisões que você tomou lá atrás. O que você decidiu lá atrás. Tem uma história do pastor Ed René, que eu já contei ela uma vez. Ele diz que numa final de Copa do Mundo, ele chama alguns amigos dele para ir na sua casa, que eles iam fazer um churrasco, iam ligar a televisão e assistir o jogo do final da Copa do Mundo. Na noite anterior, uma irmã da sua igreja liga, dizendo que o seu filho tinha morrido e que o sepultamento iria ser no dia seguinte. Em outras palavras, era o dia seguinte, no horário que ele tinha combinado de receber os seus amigos em casas, e assistir o jogo e almoçarem juntos. E aí ele começa a pesar as coisas na balança e ele diz o seguinte: eu comecei a pensar direito, e essa irmã sequer vinha com frequência à minha igreja. E o filho dela que morreu por causa das drogas, talvez tinha que morrer mesmo, e sequer eu o conhecia. E aí ele foi dormir com aquela dúvida: amanhã eu vou lá nesse sepultamento, eu mantenho um compromisso que eu assumi com os meus amigos de recebê-los aqui em casa para cearmos juntos e tudo mais. E de madrugada, ele inquieto com essas decisões, a esposa dele fala para ele assim: e aí, já sabe o que você vai fazer? Você vai acordar cedo e vai cancelar com os seus amigos? Ou você vai nesse sepultamento? E aí ele responde para ela: a decisão de amanhã eu já tomei lá atrás, quando eu decidi ser pastor. Então existem algumas decisões na nossa vida que sequer você tem que pensar se deve ou não fazer. São decisões que já foram tomadas lá atrás. Por exemplo, lá atrás, quando você assumiu trabalhar nessa empresa dentro dessas condições. Por exemplo, lá atrás, quando você foi no altar e fez um juramento do casamento. Muitas das coisas que você precisa decidir hoje já estão decididas lá atrás. O problema é que muitas vezes nós esquecemos os compromissos. Nós abrimos mãos do compromisso que a decisão exige de nós. É importante estarmos comprometidos com aquilo que decidimos. Se você decidiu fazer parte, por exemplo, dessa igreja, esteja comprometido com isso. Agora, se você não decidiu, se decida, porque é importante decidir. Se decida por essa ou se decida por outra. Mas Deus abençoa as nossas decisões. Você quer mudar de carreira e você está decidido isso? Vai até o fim. Deus é um Deus que abençoa as nossas decisões. Eu penso que algumas bênçãos
estão reservadas para nós a partir do momento que nós tomarmos decisão. Nesse texto que nós lemos, esses 4 leprosos, eles tomam a decisão de sair daquela condição, daquela inércia, de se mexerem, de fazerem algo pelas suas próprias vidas. E é uma decisão que se assemelha à decisão de Nala, a decisão de sair daquele reino injusto de Iscar e ir buscar ajuda. Segunda coisa, não é só para nós. É interessante nesse texto que quando os 4 leprosos chegam no acampamento dos sírios, da Síria, o acampamento tinha sido abandonado, não havia nenhum soldado, não havia ninguém lá, e eles encontram lá prata, eles encontram lá comida, eles encontram lá, em outras palavras, uma vida de abundância. E aí agora aqueles 4 homens que estavam passando fome, estão numa outra cidade, com riquezas, com tudo o que eles precisavam. E eles começam a se usufruir daquilo. Mas diz o texto, no versículo 9, que em determinado momento, uma ficha nos 4 leprosos cai. E a ficha que cai, em outras palavras, diz o seguinte para eles: olha, tudo isso daqui não é só para vocês. E eles resolvem então compartilhar isso com o povo deles de Samaria, mesmo sendo um povo que não os acolhiam, né, por conta deles serem leprosos. Quando Nala encontra Simba, e Simba está vivendo, parece que ele está vivendo num paraíso no filme, nesse momento que Nala o encontra. Ele tem lá os seus amigos, ele está se alimentando, está se divertindo, e Nala poderia ter escolhido também ser alheia ao problema do seu povo, ser alienada ao problema do seu povo. Podia ter falado para o Simba: não, eu vou ficar por aqui também com você, porque lá no meu reinado é um reinado injusto, as pessoas estão começando a passar fome, então tá tudo bem, a gente pode ficar aqui junto e esquecer que existe um outro problema para além daqui. Mas não, ela decide convencer Simba para voltar ao reinado e enfrentar as oposições lá, e agora Simba tem que tomar uma decisão que na ocasião ele também tem dúvida. Ele não sabe se é melhor ele ficar por lá mesmo e ele não é rei coisa nenhuma, ou se é melhor ele assumir a sua identidade e enfrentar as consequências da decisão de ter assumido a sua identidade. E aí então ele volta com Nala. E esses 4 leprosos, quando eles encontram o acampamento da Síria vazio, abandonado, sem ninguém, eles estão lá usufruindo de toda aquela riqueza, eles entendem que tudo aquilo não era só para eles. Eu queria que você guardasse essa frase, porque ela cabe em tudo na nossa vida, não é só para nós. Recebeu o salário no dia 30, não é só para nós. Recebeu qualquer outra bênção, sempre pense nisso, não é só para nós. Deus nunca nos deu algo que pudesse ser só para nós. Tudo que Ele nos dá é algo que nós podemos de alguma forma contribuir para a vida de outro. Ah, Deus te deu uma casa na praia, tenha isso em mente, não é só para você, pode nos convidar. O Odair tem uma casa no campo e o convite está feito, né, Odair? Porque não é só para ele. Então fez uma lasanha, fez mais do que deveria, lembre-se disso, não é só para você. Todas as bênçãos que Deus nos dá, não é só para nós. De forma alguma, Deus nutriria em nós um sentimento de egoísmo. E aqueles 4 leprosos, eles entendem, isso daqui não é só para nós. Se isso daqui está bom, isso daqui tem que servir a outras pessoas. E é o mesmo sentimento da mulher samaritana, quando ela, em conversa com Jesus,
recebe a revelação de que Jesus é o Messias esperado, o que ela faz? Ela sai e vai buscar outras pessoas para que também tenham um encontro com Cristo e para que também recebam a revelação de que Ele é o Messias esperado. Ou seja, ela entende Jesus e a sua revelação de que Ele é o Messias, isso não é só para mim. E o Evangelho e a novidade do Evangelho não é só para mim. Essa igreja não é só para nós. A pior coisa que poderia acontecer para a Urbanova é nós entendermos que essas pessoas que estão aqui, essa estrutura, todo esse organismo é só para nós. Porque se for só para nós, o próximo passo é fazer uma carteirinha para cada um, e agora aqui não vai ser mais uma igreja, aqui vai ser um clube. Porque o que um clube faz? Ele faz tudo para o bem dos seus associados. E o que uma igreja não pode fazer é isso, pensar só nos seus associados, pensar só nos que estão aqui. Quando essa igreja não tiver mais banco para caber pessoas que não estão aqui, ela perde a razão de existir. Porque a razão que tem uma igreja para existir é quando ela ainda tem bancos para outras pessoas, porque eu dentro dela eu entendo, fazer parte dessa família é uma coisa muito boa, e não é só para mim, eu preciso buscar outras pessoas para que façam parte dessa família, mas se eu for buscar outras pessoas e essas outras pessoas não cabem, então ela perdeu o sentido da vida, perdeu o sentido da sua existência. Bonhoeffer, que era um teólogo que enfrentou o nazismo, não ficou alienado ao que estava acontecendo no seu país. Ele dizia o seguinte, que uma igreja ela só existe quando ela existe para os de fora, para os outros. Então, quanto mais bancos vazios nós tivermos, mais razões nós vamos ter para continuar existindo. Porque o Evangelho, a igreja de Cristo, não é só para nós. Amém. Hoje mesmo a Nilza compartilhou aqui com a gente que domingo passado ela fez todo um roteiro no seu dia para trazer aqui o seu esposo. Por quê? Porque ela entende que isso daqui não é só para ela. Não é só para você. É para os seus amigos. É para os seus parentes. É para os seus pais. É para os seus filhos. Deus está resgatando um povo grande para si. Não é só para nós. Não era só para os judeus, era também para os gentios, era para todas as raças e todas as línguas em todas as nações. Foi para todo o mundo que Jesus Cristo morreu. Não é só para os 127 mil que não aceitaram o número da besta no Apocalipse, não. Que céu é esse que os testemunhos de Jeová falam que é um céu que cabe menos pessoa que no Maracanã? Tem noção disso? Então não é só para um grupo seleto de pessoas, é para todos quanto receberam a graça que foi manifestada na cruz. Todos têm direito. Se entenderem que Jesus Cristo é o Salvador. E esses 4 leprosos, eles resolvem voltar e anunciar as boas novas naquela cidade. E eles voltam. Porque eles entendiam que não era só para eles. Por último, há uma coisa interessante que acontece. O povo da Síria estava preparado e cercando toda Samaria. Mas em um determinado momento, eu já estou terminando, é o terceiro e último ponto. Em um determinado momento, o povo da Síria, eles ouvem um som de um exército. Um exército com carros e cavalos. E eles começam a falar entre si. O povo de Israel chamou exércitos vizinhos para vir contra nós. E um som muito alto eles ouvem. E eles resolvem o seguinte: vamos fugir daqui. E aí o exército foge da cidade. E quando os leprosos chegam lá, eles encontram a cidade vazia, ou seja, eles não têm que lutar para usufruir de nada do que tinha lá, porque antes deles lutarem, Deus fez eles ouvirem um som, e eles entenderam através desse som que um exército vinha contra eles, e aí então Síria se rende, foge. E
quando eles vão para o povo de Israel, voltam para Samaria e falam, olha, a cidade está deserta lá, eles também não acreditam nisso, e quando eles chegam lá, a cidade de fato estava deserta. E sabe o que isso significa? Significa que eles venceram uma batalha sem ter que lutar. Já pensou nessa possibilidade? Aquilo que você pensa que vai ser mais difícil para você, não vai ser difícil. Samaria vence uma guerra sem ter que lutar. E aí, para mim encerrar, eu me lembro de Romanos capítulo 8, versículo 37, quando Paulo diz o seguinte, que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Você sabe qual é a diferença de uma pessoa que é vencedora para uma pessoa que é mais do que vencedora? Vencedor é aquele cara que foi para a batalha, deu sua vida pela guerra, suou lá, saiu sem um braço manchado de sangue, ele lutou até o fim, venceu o inimigo e agora ele é vencedor. Mais que vencedor é aquele que não entra na batalha, a batalha é vencida antes dele lutar. Quando Paulo diz em Romanos 8 que nós somos mais que vencedores, sabe o que ele estava querendo dizer para nós? Ele estava querendo dizer o seguinte, olha, Jesus Cristo fez tudo, na cruz ele lutou com o inimigo, lutou até a morte, morreu, batalhou, e ele fez vocês agora mais do que vencedores, porque essa guerra vocês não precisam lutar, Jesus já venceu por vocês. E por conta de eu não ter que lutar, de eu não ter que ir à guerra, de eu não ter que vencer isso, eu não ter que conquistar a minha salvação pelas minhas forças, eu sou em Cristo mais do que vencedor. Vamos nos colocar em pé para fazer uma oração. Jesus não é mais que vencedor, porque ele teve que participar da guerra. Ele se fez vencedor para que pudéssemos nos fazer mais que vencedores. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ele se fez servos para que nós fôssemos recepcionados e servidos como príncipes. Ele vai à guerra e ele morre lá na cruz para que eu e você pudesse ser mais que vencedor. Em relação à minha salvação, eu não preciso fazer nada. Jesus Cristo já fez por mim. Agora eu sou mais que vencedor. Então vamos ter isso para nós. Que Deus tem bênçãos que estão condicionadas às nossas decisões. O que você precisa decidir para a sua vida? E que Deus te dê sabedoria para você tomar uma decisão inegociável. Essa decisão está tomada e é isso até o fim. E nunca esqueça de que não é só para você. Nada é só para você. E lembre que há batalhas que sequer você vai ter que suar. Porque Cristo já venceu por nós. Glória a Deus. Bendito seja o nome.